Bom dia, pessoal. Conforme eu tinha falado com vocês, eu vou fazer agora com vocês alguns exercícios aí da página 6, tá? Então, eu vou fazer alguns, não todos os que eu não fizer com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Número um aí, ó, ele dá na letra A, na letra B, na letra C, três, ele dá três medidas aí, fala que essas medidas formam um triângulo retângulo. E nessas três medidas é para eu falar quem que é a hipotenusa. Então a gente aprendeu que a hipotenusa é sempre o meu maior lado do triângulo. Então eu marquei aí, ó, os maiores lados na letra A, na B e na C, tá bom? No número 2, ele me dá um triângulo e pede para mim determinar o valor de x. Então ele me deu o cateto, me deu outro cateto e me deu a hipotenusa como x. Então x é a minha hipotenusa. Então eu quero calcular o valor dela justamente. Então eu coloquei aqui, ó, x é a minha hipotenusa, um cateto vale 9, o outro vale 12, tá? Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aqui, para variar, eu esqueci, né, de colocar o 12 ao quadrado. Então ficou x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, 12 ao quadrado é 144. Somei isso, então ficou x ao quadrado é igual a 225. Raiz de 225 é 15, então x é igual a 15, tá bom? Nosso valor de hipotenusa. No número 3, ele ensina para a gente uma forma de descobrir se um triângulo é retângulo sem estar vendo ele, sem ver o desenho. Eu acho que eu falei isso na aula anterior, que a gente aprendeu um jeito de ver se um triângulo é retângulo sem mesmo ver a figura, tá? Então ele ensina para nós como fazer isso aí. No primeiro quadrinho ele mostra que um triângulo é retângulo por quê? Porque o valor da hipotenusa ao quadrado tem que ser igual ao valor dos dois catetos ao quadrado somados. Então, um lado da igualdade tem que ser igual ao outro. Então, o que, que ele fez? Ele pegou o primeiro triângulo aí que ele colocou, que tem medidas 5, 12 e 13. Ele fez 13 ao quadrado, deu 169, fez 25, deu 25, fez 12, deu 144. Somou isso e ele achou que 169 é igual a 169. Então, eu posso falar que esse triângulo é retângulo. Ele obedeceu ao teorema de Pitágoras, tá? E depois ele colocou outras medidas. Um triângulo que tem 3, 5 e 6 de medidas. Então, ele pegou a primeira, a maior medida, né, e colocou como hipotenusa, as outras duas colocou como cateto e fez a mesma coisa. 6 ao quadrado deu 36, 3 ao quadrado deu 9, 5 ao quadrado deu 25, 9 mais 5 deu 34. Então, ficou 36 igual a 34. 36 não é igual a 34. Então, ele não obedeceu o teorema de Pitágoras. Então, ele não é um triângulo retângulo, tá? E aí na letra A, ele me dá alguns valores e pede para eu marcar qual desses triângulos é retângulo, tá? E ele deixa um espacinho para você justificar. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei os valores que ele me deu e fiz o mesmo que ele fez em cima. Coloquei hipotenusa ao quadrado, mais cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Fiz isso na letra A, B e C, tá? Marquei a letra A, porque eu obtive que 625 é igual a 625. Na letra B, eu não consegui obter isso, obtive que 36 é diferente de 41. Na letra C, eu obtive que 441 é diferente de 400. E na letra D, eu marquei ela também, eu consegui achar que 2025 é igual a 2025, tá bom? Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Estou andando rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Se ele fica muito longo, demora muito para anexar. Então, o número 4, ele coloca essa figurinha aí para a gente, ó. São três quadrados unidos pelos vértices e o espaço entre eles forma exatamente um triângulo retângulo. Ele me dá a área do quadrado amarelo e me dá a área do quadrado verde. E ele quer a área do quadrado azul. Eu acho que eu sou daltônico porque isso aí para mim também é verde. Então, olha só. Se a área do quadrado amarelo é igual a 64, eu sei que a área de quadrado é igual a lado ao quadrado. Então, eu substituí o 64 no valor da área e eu achei o valor que vale o lado. Então, esse quadrado amarelo ele tem de lado 8 centímetros. Tá? Coincidentemente, se você olhar, se o lado dele é exatamente a hipotenusa do meu triângulo retângulo. E depois ele me dá a área do quadrado verde. Ele fala que ela é igual a 16. Eu fiz a mesma conta que eu fiz em cima e eu consegui achar que o lado do triângulo, do quadrado verde, é 4 centímetros, tá?
Então, se você olhar, 4 centímetros é um dos catetos do meu triângulo. E ele quer saber a área do quadrado azul. Então, para eu achar a área do quadrado azul, eu tenho que achar primeiro quanto que vale o lado dele. O lado dele é exatamente igual a um dos catetos do meu triângulo. Então, desenhei o triângulozinho aí, ó, a hipotenusa é 8, um cateto é 4 e outro cateto eu chamei de x. Tá? Então, substituí o valor da hipotenusa, do cateto, o x eu deixei x ao quadrado mesmo, fiz a conta e achei que x é igual a raiz de 48. Então, eu achei que o lado do meu quadrado verde é igual a 48. Para eu calcular a área dele, eu vou fazer lado ao quadrado. Então, eu fiz aí embaixo, ó, lado ao quadrado, então ficou 48 ao quadrado, raiz de 48 ao quadrado, né? Então, raiz de 48 ao quadrado é 48, tá bom? Então, a gente achou aí a área do quadrado azul. Número 5, ele me deu 4 triângulos aí, A, B, C e D, e pediu para eu calcular x em cada um deles, tá? Eu fiz as continhas aí para cada um, é somente substituindo os valores, usando o teorema de Pitágoras, tá? E eu achei todos os valores de x aí. São continhas bem tranquilas. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar um zap para mim que eu ajudo, tá bom? Aí eu já fui para o número 8, tá? Eu tentei pegar os que envolviam mais conteúdo para poder explicar mais para vocês. Então, no número 8, ele coloca um triângulo aí, que até então ele é equilátero, não é? E aí ele foi e dividiu ele no meio e traçou a altura dele. Então, num triângulo equilátero, quando eu traço a altura dele, eu dividi esse triângulo em dois triângulos, que agora são dois triângulos isósceles, não é? São dois triângulos, isósceles não, perdão, gente, dois triângulos retângulos, né? Então, quando eu dividi ele ao meio, na verdade eu formei dois triângulos congruentes, dois triângulos que são iguais, tá? Isso já é a resposta da letra A. Então, quando eu faço a divisão, eu acho a altura de um triângulo equilátero, eu formo dois triângulos retângulos idênticos, iguaizinhos, tá? De uma maneira que, se eu pegar a base dele ali, ó, o BH, ele vai ser igual ao CH. E ambos vão valer L sobre 2. Ele vale a aresta do meu triângulo dividido por 2, tá bom? Essa é a resposta da letra A aí. E na letra B, ele pede para obter uma fórmula para calcular a altura do triângulo equilátero, cujos lados medem L. Então, eu peguei só metade do triângulo. Ó. No metade do triângulo ali, ele é retângulo, né? Então, eu tenho que a minha hipotenusa vale L e meus catetos vale H e L sobre 2. Joguei isso em Pitágoras, tá? E fiz a continha ali, ó. Ficou L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Fiz o mínimo múltiplo comum do lado direito da igualdade, tá? E eu acabei achando que h ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Tirei a raiz disso, para eu deixar só o h do lado. Na hora que eu tirei a raiz disso, ó, o L saiu de dentro da raiz, porque ele está ao quadrado. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, então ele também sai de dentro da raiz, só sobrou dentro da raiz o 3. Então, eu consegui achar que a altura é igual a L ao quadrado sobre 2 vezes raiz de 3, tá bom? Na letra C, ele pede a medida dos lados de um triângulo equilátero cuja altura é 2 raiz de 3. Então, eu usei a fórmula que a gente obteve anteriormente. Vou voltar nela lá. Ó. Eu achei que h é igual a L sobre 2 vezes a raiz de 3. Então, eu parti dela aqui. Ó. E aí, isolei o L. Eu deixei o L de um lado da igualdade e passei tudo que não é L para o outro lado. Tá? Então, na hora que eu fiz isso, eu consegui achar que L é igual a 2H sobre raiz de 3. Tá? Aí eu substituí o H. Coloquei no lugar de H 2 raiz de 3. Então, ficou L é igual a 2 vezes 2 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Cortei raiz de 3 com raiz de 3, ficou só 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, eu consegui achar que L é igual a 4. No número 9, ele coloca essa figura para a gente aí e ele pede para a gente calcular as duas diagonais. Uma diagonal, que seria a diagonal da face da minha figura, né, do meu paralelepípedo, e a outra seria a diagonal principal dele, né, a diagonal central dele aí. Então, eu calculei a minha primeira diagonal, ele me deu os dois catetos, um vale 6, um vale 8, e a diagonal é justamente a hipotenusa. Tá? Então, eu fiz a conta aí, ó, eu achei que d ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, isso aí deu 100, tá?
Raiz de 100 deu 10, eu achei a minha primeira diagonal, diagonal da face. Achando a diagonal da face, eu já consigo calcular a diagonal principal dele aí. A diagonal principal, ela é justamente a hipotenusa desse outro triângulo que se formou ali, o triângulo amarelo mais clarinho ali, né? Então, olha só. E um dos catetos é a diagonal que eu calculei anteriormente e outra é a altura do meu paralelepípedo, que é 5. Então, joguei os valores aí, eu achei que d ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que deu 25. Então, eu achei que d é igual a raiz de 125. Raiz de 125 é o mesmo que raiz de 25 vezes 5. 25 eu consigo tirar de dentro da raiz, né, porque é 5 ao quadrado, então a minha diagonal grandona aí ficou 5 raiz de 5, tá bom? No número 10, ele colocou essa questão aqui, ó, que é até do Enem, mas é uma questão bem tranquilinha, né? Ele quer saber o comprimento do corrimão, ou seja, ó, o comprimento do corrimão, essa parte de cima aí. Então, ele já me deu dois valores. Ele me deu que a primeira parte retinha lá em cima vale 30 e a outra parte retinha ali embaixo vale 30. Meu problema está no meio aí. Só que se eu olhar no meio aí, ó, eu estou tendo a formação de um triângulo retângulo, tá? Um dos catetos é 90 e o outro cateto é 24, 5 vezes, tá? Então, eu coloquei isso aí, ó, 24 vezes 5 deu 120. E o corrimão mesmo é justamente a minha hipotenusa do triângulo. Fiz a conta aí, ó, então ficou x ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Isso deu 8.100 mais 14.400. Deu 22.500. Raiz de 22.500 deu exatamente 150. Tá? Então, o corrimão, aquele pedaço ali, ó, vale 150, mas ele todo é 150 mais 30 mais 30. Tá? Então, eu achei que ele vale 210 centímetros, isso equivale a 2,1 metros. Você teria que marcar a letra D aí. E o número 11 é uma questão bem legal, tá? Ele ensina como que o aluno, como é que ele chama? João, calculou a distância do ponto A ao ponto B, dentro do plano cartesiano, tá? Então, na verdade, ele fez um triângulo e usou Pitágoras. A distância entre os pontos aí ficou, na verdade, sendo exatamente a hipotenusa. Então, ele fez a conta e achou essa distância. Mas na frente vocês vão aprender uma forma de fazer isso direto, tá? Mas o princípio é esse aí. Então, é bom aprender isso bem direitinho. Então, dá uma olhadinha no gráfico aí, ó. Ele pegou a distância de B até o pontinho ali, ó, o pontilhadinho, ele achou que vale 3 quadradinhos. E a distância de A até a mesma quininha ali, ó, que é onde está formando o meu ângulo de 90 graus, vale 4 quadradinhos. E a distância de A até B é justamente a hipotenusa, né? Então, ele pediu para a gente usar isso que a gente acabou de aprender e calcular a distância entre os pontos menos 5 e 1, 7 e 6. Eu desenhei aqui, ó, tá? Então, a hora que eu conectei um ponto com o outro, formou essa reta aí que eu chamei ela de D, tá? E aí eu vim e fechei o meu triângulo aí, ó. Então, ó, de 1 a 6, eu sei que vale 5. E de menos 5 a 7, eu sei que vale 12. Então, eu tenho os dois catetos do meu triângulo, só falta eu achar a minha distância ali, que ela é justamente a minha hipotenusa, tá? Joguei os valores ali, ó. D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, ficou 25 mais 144, isso deu 169. Então, a raiz de 169 é 13. Então, eu achei que a distância entre esses dois pontos ali é exatamente 13. Então, vou deixar para vocês fazer o número 12 aí, ó. Ele é legal de fazer, tá bom? Por mais que pareça difícil, ele não é difícil. Você vai ver que você vem fazendo as continhas aí, chega até a ser engraçado, tá? Então, tentem fazer ele aí e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.